Olá, bom dia! Hoje é dia 17 de março de 2026, terça-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Com a graça de Deus, mais uma noite de descanso, um novo dia. Daqui a pouco estaremos saindo aqui de São Paulo para irmos até Pouso Alegre, no sul de Minas, para depois, então, seguirmos dali alguns dias para Juiz de Fora. A nossa devocional desta manhã continua no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versos 26 a 34. Hoje nós vamos fazer a leitura dos versos 30 e 31, que é a experiência de salvação e conversão do carcereiro da cidade de Filipos. Então, depois, o carcereiro, trazendo Paulo e Silas e os demais para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Nós temos falado sobre essa experiência do carcereiro de Filipos, que foi transtornado pelo terremoto, que abalou os alicerces da prisão, rompeu as cadeias, liberando assim os prisioneiros, inclusive Paulo e Silas. Mas ele, transtornado pelo terremoto, foi transformado pela fé em Cristo Jesus. Falamos primeiro aspecto que ele foi impactado pelo testemunho, versos 28 e 29. Paulo e Silas, mesmo depois de açoitados, de serem postos no mais interior do cárcere, no pior lugar, mais insalubre possível, mais aflitivo possível, escuro, absolutamente escuro, eles oravam e cantavam. Os outros prisioneiros ouviam, mas eles oravam e cantavam. O testemunho destes homens impressionou profundamente o carcereiro. Quando, depois do terremoto, ele percebeu que as portas se abriram e as cadeias se romperam, e ele ia se matar, e Paulo disse: não faças tal, porque nós ainda estamos aqui. Ou seja, não fugiram, não aproveitaram aquela oportunidade. Homens diferentes. E então, nós lemos aqui nos versos 30 e 31. Aquele homem, então, depois de reconhecer isso, trazendo Paulo e Silas, sobretudo, para fora daquele ambiente em que eles estavam, ele pergunta: o que farei para ser salvo? A resposta foi direta e simples: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele havia sido impactado pelo testemunho. Agora ele é estimulado pela promessa. Ele é estimulado neste sentido, esta promessa de crer e então ser de fato salvo pela fé em Cristo Jesus. Promessa gloriosa que ele recebeu e na qual, evidentemente, creu, aceitou e recepcionou na sua vida. Quando a pergunta foi feita: que farei, para que eu seja salvo? Era sincera e a resposta não deixou dúvidas. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Se nós atentarmos para o que o texto realmente diz, nós temos que tomar um certo cuidado, temos alguma cautela, porque quando eu digo que ele foi estimulado pela promessa, a promessa feita a ele, direcionado a ele,
especificamente a ele, àquele indivíduo. Então, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele creu e foi salvo. Tu e tua casa, era uma promessa para ele. Ele creu e foi salvo. E também com ele foi salvo toda a sua casa. Porque, como veremos adiante, no verso 32, a palavra foi pregada a todos. A palavra foi pregada e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, os de sua casa não foram salvos porque aquele homem aceitou Jesus. Eles não foram salvos com base na fé do seu pai, mas a fé que o seu pai depositou em Cristo oportunizou para que, de fato, eles pudessem crer. E então, evidentemente, fica claro no verso 34, todos os seus do carcereiro manifestaram grande alegria por terem crido em Deus. Então, as pessoas às vezes se equivocam, querem usar esse texto de forma inadequada, dizendo, não, eu aceitei Jesus, agora todos da minha casa vão ser salvos. Isso não é verdade. O fato de você ter recebido a Cristo leva a oportunidade a que os da sua casa venham também a ouvir a mesma mensagem que lhe trouxe salvação por meio da fé em Cristo. Mas isso não garante a eles a salvação. Ninguém é salvo coletivamente ou por causa da sua filiação. Mas a Bíblia diz que a promessa é para vós e vossos filhos. Então vamos ver onde isso está. Vamos entender aquele contexto. Mas aqui, esse texto não é aplicável a uma promessa que queiramos seja universal, extensiva, abrangente. Não é. Esta é uma das promessas particulares, pessoais, restritivas. Essa é uma promessa e foi uma promessa para o carcereiro de Filipos. O que aconteceu com a família dele, que tendo ouvido a palavra, creram no Evangelho, isso acontece com outras. Mas nem significa que, pelo fato de que ele, sendo salvo, toda a sua família o seria. Mas a promessa era para ele. Então, ele foi estimulado pela promessa e abraçou e a recebeu, creu. A palavra foi pregada aos da sua casa e eles creram. Louvado seja o nome do Senhor por isto. Isso é possível acontecer na sua casa, mas não significa que esta promessa ao carcereiro de Filipos seja universal e extensiva a você. Deus, na graça dele, pode ter escolhido os da sua casa, mas isso é ação de Deus individualmente. Então, há promessas que são universais. Quem crer em mim tem a vida eterna. Isso é universal. Todas as pessoas que crerem nele terão a vida eterna. Isso é uma promessa universal. Mas uma promessa pessoal é aquela que se dirige àquele indivíduo, singularizada, bem definida. Então, nós vemos que esse homem, naquele contexto que foi transtornado pelo terremoto, mas que foi transformado pela fé, que foi impactado pelo testemunho de Paulo e Silas, ele é agora estimulado pela promessa de que se crer será salvo, e de que se a sua casa, com ele, ao crer, será também salva. Ele, estimulado por essa promessa, entrega a sua vida sem restrições. Uma tomada de decisão que implicaria seriamente toda a estrutura da sua vida e até mesmo da sua família, com consequências eternas, sem dúvida nenhuma, de salvação, mas com consequências
imediatas e terrenas, de muito risco, ao expor-se agora como aquele que é seguidor de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a promessa dele é essa: crê no Senhor Jesus e será salvo. E se a tua casa também crer, ela será salva. Entregue a sua vida a Jesus, confie nele. Talvez você esteja aí transtornado por um terremoto, mas esse terremoto pode ser transformado no meio da fé para a sua salvação eterna. Deus o abençoe e abençoe a todos nós, para que vivamos assim, exercitando a nossa fé em Cristo para a nossa salvação. Amém. Amém.